Olá, boa tarde a todas e a todos para estes últimos diálogos imediatos à volta da paz perpétua. Hoje com um elenco ou um painel, não falamos de um elenco como se fosse teatro, mas um painel um pouco mais alargado do que é habitual. Temos connosco hoje, e desde já o Teatro Estúdio Fonte Nova agradece em meu nome, em nome da equipa mais alargada. Temos connosco hoje José Eduardo Meira da Cunha, Madalena Moita e José Manuel Castanheira, que é o cenógrafo da Paz Perpétua e quem propôs o tema de hoje, o teatro e a geografia da paz. Esta será a nossa conversa número 12, portanto, na linha temporal de mais de um mês tivemos vários temas, vários convidados nacionais e internacionais que se juntaram à volta deste texto do Juan Mayorga para discutir vários tópicos, várias camadas que estão ligadas a esta obra e este tema é um deles. Eu vou passar de seguida a contextualizar uma última vez o porquê destas conversas, porque é que estes debates, estes diálogos surgiram e depois passarei aos nossos convidados de hoje nesta última sessão para debatermos um pouco o que é isto do teatro e a geografia da paz e como é que eles os dois se podem relacionar. Então, o Teatro Estúdio Fonte Nova preparava-se no dia 13 de janeiro para estrear pela segunda vez A Paz Perpétua de Juan Mayorga, já que a primeira tentativa o ano passado foi suspensa devido ao contexto de Covid-19. Infelizmente o mesmo aconteceu este ano. Entretanto, a estreia já está marcada para dia 21 de abril às 8 da noite no Espaço Agráfico, em Setúbal, Centro de Criação Artística, e estaremos em cena até dia 25 de abril. Dia 21 a 23 os espetáculos serão às 8 e dia 24 e 25 de abril serão às 11 da manhã. Dia 21 está esgotado, mas são bem-vindos a reservar para os outros dias, assim como, caso tenham interesse, a adquirir o livro da Paz Perpétua do Juan Mayorga, que vai ser lançado no dia 21 de abril também em português. Enquanto a estreia não acontecia, nós propusemos algumas conversas online para discutir tópicos relacionados com o texto e pedimos à equipa, toda a equipa alargada da Paz Perpétua, escolhesse um tema que a obra abordasse, convidando em cada sessão especialistas ou investigadores a abordar o mesmo. E criámos assim um cruzamento disciplinar brutal entre o teatro e outras áreas, desde a filosofia, desde a política, desde relações públicas, desde a psicanálise, ativistas, professores, o que quer que fosse, muitos se juntaram a nós nestes diálogos. E hoje temos connosco mais 3 convidados para encerrar estes diálogos à volta deste texto tão profundo. Então passo a apresentar os nossos 3 convidados de hoje. Eduardo Meira da Cunha, 73, natural de Darque, Viana do Castelo. Exerceu a profissão de jornalista em longa carreira iniciada no jornal A Capital em 1973. Dedicado à defesa e promoção dos direitos humanos, é um dos membros fundadores e presidente da direção Associação Humana Fraternitas. De seguida passo a apresentar Madalena Moita, que é doutorada em Conflito Político e Processos de Paz pela Universidade Complutense de Madrid. Trabalha há mais de 16 anos como consultora na análise e apoio à formulação de políticas sobre governação, construção da paz e desenvolvimento para diferentes atores internacionais, incluindo a União Europeia e as Nações Unidas, com foco específico em projetos na área dos direitos humanos, da igualdade de género e da participação da sociedade civil. Vive em Lisboa, depois de ter estado há alguns anos baseada em Madrid, Bruxelas e em Timor-Leste. Trabalhou em muitos outros países, como Haiti, a Guatemala ou a Papua Nova Guiné. Finalmente, José Manuel Castanheira, conhecido de muitos nesta área do teatro e o nosso cenógrafo e quem nos deu a conhecer este texto do Juan Mayorga, A Paz Perpétua, é doutor em cenografia e arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, onde leciona desde 1982. É membro do Centro de Investigação de Arquitetura Urbanística e Design da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e exerceu funções na Gulbenkian e no Teatro Nacional. Cenógrafo desde 1973, criou mais de 250 cenografias para teatro, cinema, dança e ópera. Em 1993, o Centro Georges Pompidou, em Paris, apresenta uma retrospectiva sobre a sua obra. Em 1995, é convidado como membro do júri da Quadrienal de Praga de Cenografia e Arquitetura. Recebeu prémios nacionais e internacionais. Em 2010, é eleito membro académico da Real Academia de Belas Artes de Espanha. É membro fundador do Instituto Europeu de Cenografia e da Associação Portuguesa de Cenografia, onde foi presidente. É autor de 6 livros sobre cenografia. Muito obrigada aos 3, mais uma vez, por estarem presentes aqui hoje, a encerrarmos finalmente estas longas conversas e este longo debate que dava quase para escrevermos um outro livro sobre a paz perpétua, um livro paralelo.
E eu gostava então, em primeira mão, passar ao José Eduardo Meira da Cunha, para que nos abordasse um bocadinho e que nos começasse aqui por dissecar um bocadinho quais são as suas ideias sobre este teatro e geografia da paz e que ideias é que tens na sua relação deste tema com a paz perpétua, com a obra de Juan Mayorga. E obrigada, José, pela sua presença. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos, a todas as pessoas que nos estão a ver agora, as pessoas que nos vão de ver. Enfim, são estas características. Eu quero agradecer e dizer que foi com muito prazer e me senti muito honrado por este convite. Quero agradecer ao Teatro Estúdio Fonte Nova e ao José Manuel Castinheira. É sempre uma oportunidade interessante de refletir em conjunto, que eu gosto sempre de refletir em conjunto. E muito mais do que os solilóquios do pensamento, a troca é fundamental, a troca de coisas. Eu, como só tenho 10 minutos e quero cumprir, sou muito cumpridor e não pareço. Às vezes subverto, não é natural, todos nós temos a nossa opinião de subversão, mas por isso eu, para não subverter muito, decidi enclausurar o meu pensamento num texto que preparei ontem à noite e que depois de o escrever reparei que é enorme, mas eu só vou ler metade. Penso que disciplina um pouco mais e é mais confortável para quem nos ouve eu dizer que li sem ter tomado devida nota da frase nem da respectiva autoria, que o teatro é um lugar de procura. Já nem sei onde li isto, mas sei que era um belíssimo autor que o fez. Procurarei aqui neste encontro descobrir os sentidos múltiplos que o tema proposto para esta última sessão dos encontros imediatos sugere e proporciona. O teatro e a geografia da paz. Desde logo, aqueles que a brilhante peça de João Mayorga, A Paz Perpétua, sinalizam. Não conhecia a Paz Perpétua de Mayorga, a não ser as linhas gerais e as propostas do texto interpelativo do dramaturgo, através de uma conversa entusiástica há tempos com o José Manuel Castanheira, meu estimado amigo, e confesso que me despertou grande curiosidade e uma enorme vontade de assistir ao espetáculo. A este espetáculo que vai estrear no dia 21 no Teatro Estúdio Fonte Nova. Por imperativo categórico, não do Kant, mas de Sua Excelência, o vírus SARS-CoV-2, que tanto nos tem atormentado a nós e ao mundo inteiro, ainda não foi possível satisfazer este desejo, mas agora está próximo. Por gentileza da Patrícia Paixão, que fez o favor de anexar no e-mail que me enviou para combinar este encontro de hoje, recebi a versão eletrónica do livro com tradução e excelente prefácio de Luísa Monteiro. Li de um fôlego e com grande entusiasmo a fabulosa peça de João Mayorga e também o prefácio, e agora aguardo com ainda maior expectativa o espetáculo que se anuncia para breve. É que ler é uma coisa e ver é outra, é a magia do teatro, é o teatro, meus amigos. No encontro imediato do dramaturgo Mayorga com a tradutora Luísa Monteiro e moderação da nossa hoje também moderadora Patrícia, que tive a curiosidade de ver na plataforma Facebook do Teatro Estúdio Fonte Nova, ele, o autor, foi peremptório ao dizer que o teatro é radicalmente omnívoro. Então reparei que no ecrã, na sua janela, Luísa fez com a cabeça um gesto nítido de concordância. E eu também o fiz. Somos omnívoros, como o teatro. Naturalmente como o teatro. Sim, porque o teatro como arte é também natural. Esta é a sua natureza. No drama, na tragédia, na comédia, enfim, nas transposições mais fortes da vida humana em que o teatro é especializado. Lembro a propósito que o poeta António Gião, outra arte, a poesia, que também está no teatro,
deixou escrito e continua cantado: quero eu e a natureza sou eu, e as forças da natureza nunca ninguém as venceu. O teatro, e vós os do teatro é que sabeis bem, também é uma dessas forças invencíveis da natureza. Em virtude da literatura, outra arte, em Setúbal, o que eu conheço bastante bem é o Largo da Fonte Nova, que também dá nome ao Teatro Estúdio. Várias vezes lá fui às esplanadas a almoçar. Bom peixe, certamente, mas principalmente para saborear uma boa conversa na mesma geografia que inspirou a extraordinária escritora Alice Brito, autora do grande romance referência da nossa literatura contemporânea, As Mulheres da Fonte Nova. A minha amiga Alice é uma força da natureza no mundo da literatura. 10 minutos me foram concedidos e eu sem entrar no tema deste encontro. Ou talvez não, porque a geografia da paz passa por estas guerras contra o tempo. Carlo Rovelli é um físico teórico que eu muito admiro, dedica-se ao estudo e divulgação da gravidade quântica, que eu gosto de ler para aprender qualquer coisa de novo. E até sei que partilho este gosto com o meu amigo Castanheira. Dizem que ele, o Rovelli, é uma espécie de poeta da ciência, e neste aspecto tem parecenças com o Zé Manel aqui presente em relação à arquitetura. O Carlo Rovelli dizia eu, defende uma coisa aparentemente estranha. Diz ele que não existem coisas, sustenta que não existem coisas. O que há, diz ele, e eu concordo, é acontecimentos. As coisas mudam. Por isso mesmo, eu, como todos, que nasci criança, incompleto, todas as crianças nascem incompletas. Lá me foram nascendo os dentes, etc. E agora, de vez em quando, e com maior frequência, vou ao dentista. E lá ficam dentes que desde há muito já não eram os de leite. A partir de certa altura da vida vamos sendo desmontados. Nascemos ao contrário. E algumas vezes passamos a funcionar com peças de substituição, com objetos exossomáticos, como dizia o Karl Popper. Por exemplo, eu uso óculos, que é um objeto exossomático, para vos poder ver. Acontecimentos das coisas, a começar por nós próprios. Tudo muda, sempre. E ninguém se banha 2 vezes nas águas do mesmo rio, como ainda ressoa a voz do Heráclito. Como informou a Patrícia ao apresentar-me, uma das minhas atividades mais absorventes prende-se com a defesa e promoção dos direitos humanos. Em bom rigor, os direitos e os deveres humanos, tal como se enunciam na Declaração Universal dos Direitos Humanos, texto civilizacional importantíssimo, eu diria mesmo determinante. A Declaração aprofunda a não menos importante Carta das Nações Unidas, que este ano celebra o seu 75º aniversário e cujas celebrações, naturalmente, têm sido radicalmente prejudicadas pelas totalitárias e dramáticas consequências da pandemia viral em curso, PVC, pandemia viral em curso, e respectivos medos. É de facto um prejuízo, porque as comemorações, num momento tão importante de transição histórica imperativa, deviam estimular a consciência universal, coletiva, para a necessidade absoluta de aprofundar o compromisso da Carta das Nações Unidas para a paz e a defesa da vida neste nosso e único planeta Terra tão ameaçado. Sublinha-se que ainda há bem à vista do desastroso, caótico
e impressionante cenário consequente da ainda assim chamada Segunda Guerra Mundial, como que se erguendo dos escombros do mundo por ela destruído, que a ideia de tornar evidente a necessidade da identificação e da defesa universal dos direitos humanos surgiu como um imperativo político. Surgiu perante a consciência indisfarçável do sofrimento generalizado que o cenário físico e moral daqueles anos terríveis de barbárie da guerra patenteava. À vista desta realidade, os sentimentos humanos ganham mais expressão. Os humanos parecem tornarem-se mais conscientes e receptivos à sua própria humanidade, porventura menos egoístas e mais colaborativos perante as desgraças que afetam quase todos. Foi a desgraça que uniu as nações. Foi a evidência do mal provocado que motivou as Nações Unidas a entenderem-se quanto a uma proclamação de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois dos ouvidos moucos à ideia de Kant de uma Constituição republicana, era assim que ele dizia, universal, como forma de conseguir a paz perpétua. A Declaração Universal merecia ser defendida como embrião constitucional da proposta kantiana. Penso que já passei 10 minutos, ou posso continuar a ler? Pode ainda continuar mais um bocadinho. O preâmbulo da Declaração Universal é extraordinariamente eloquente e merece ser pensado. Diz: considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos de barbárie que ultrajaram, repare-se bem nas palavras, a consciência da humanidade, e que o advento de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano. E é verdade. Podem pôr as mãos na consciência que isto é verdade. E a seguir diz ainda o preâmbulo. Parece mesmo um aviso claro a candidatos a tiranos e opressores e obscurantistas. Diz assim. Depois. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, e aqui vamos ao maiorga, para que, e ao o cão Emanuel, sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Agora, portanto, a Assembleia proclama a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isto é notável. Recordo que a Declaração Universal começa, o seu artigo 1º é um axioma, um postulado, de facto, da humanidade. Diz assim: todos os homens, pelo simples facto de nascerem, não é? Eu é que estou a acrescentar pelo simples facto de nascer, os homens nascem livres e iguais, e por esta ordem, em dignidade, que é um conceito abstrato, mas que é fundamental. A abstração é fantástica. Dignidade e direitos. Ponto. Este é o primeiro período. Porque o segundo período do primeiro parágrafo diz o seguinte: dotados de razão e consciência, os seres humanos devem agir entre si em espírito de fraternidade. A Declaração dos Direitos só tem 2 deveres, que é este, do artigo 1º, devem agir em espírito de fraternidade uns para com os outros, e tem outro que é o artigo 25, que diz que o ser humano só se pode realizar em sociedade. Aliás, sem sociedade não há homem.
desde logo a sociedade mais pequenina, que mesmo que seja um cientista hoje a inseminar, não é? Mas precisa sempre de um segundo elemento. Portanto, e é uma trindade, a trindade mais perfeita e mais execuível e mais banal e mais frequente, e a mais importante delas todas é esta trindade. O homem, a mulher e o que nasce. José, podia então que concluísse então para passarmos à Madalena. Concluí eu agora, depois estas páginas pode ser que venham a ser úteis mais Sim, adiante. serão certamente. Obrigada. Madalena, gostava de passar agora a palavra então para que contribuísse então nesta conversa do teatro e da geografia da paz dentro daquela que é a sua área de trabalho e a sua profissão. Obrigada. Obrigada, Patrícia, e queria começar por agradecer este convite, tanto ao Teatro Estúdio Fonte Nova, através da Patrícia, mas também do José Manuel Castanheira, para me juntar a esta conversa, este ponto de encontro entre a paz e o teatro em volta da peça do Juan Mayorga, que vai buscar o título da obra de Kant, A Paz Perpétua, para fazer esta reflexão tão interessante sobre o peso da razão e o peso do poder, e que o faz observando a racionalidade em animais irracionais, que tem essa coisa maravilhosa na peça, em que todos eles têm algum ponto de vulnerabilidade. Então todos os cães eram um pouco humanos. Quando nós dizemos que errar é humano, todos nós temos essa fragilidade, e todos aqueles cães eram seres que falham e seres com alguma humanidade. E essa humanidade até é valorizada. Apanhei aquela certa altura em que o humano diz ao Emmanuel: queremos esse coração, se pudermos confiar nele, em vez da força, em vez da técnica do cão que tem o faro imbatível, queremos é o coração. Depois o texto dá a volta e acontece, e o poder ganha, mas achei muito interessante esta reflexão e pensar também nisto à luz do texto de Kant. E quando o José Manuel Castanheira me convidou e me propôs o tema que nos traz aqui hoje, da geografia da paz, que é a minha área de estudos, só me veio à cabeça imediatamente uma série de metáforas que costumamos usar, que se usam não tanto sobre a guerra, sobre a paz, mas sobre a guerra, como o palco, o cenário da guerra, o teatro da guerra, quando isso na verdade pressupõe uma geografia definida, não é? Um espaço, é aqui que acontece a guerra, aqui o teatro das operações. Coisa que hoje em dia é um pouco mais complicado de definir. Tanto a geografia da paz como a geografia da guerra são coisas bastante mais complicadas de definir do que já foram noutros tempos. Teríamos pelo menos que transformar isto num plural, com as geografias da paz, até porque o conceito de paz tem mudado muito ao longo do tempo, assim como a própria configuração da guerra, não é? Não se faz guerra da mesma maneira que se fazia antigamente, assim como não se faz paz, ou não se fazem as pazes da mesma maneira que se fazia antes. E durante muitos anos pensámos a paz sempre nesta oposição à guerra, a paz como a ausência da guerra, não é? E desde talvez meados do século XX, até pela mão daquele que é considerado, na minha área, dos estudos para a paz, é considerado um bocado o pai fundador das questões de paz, que é um norueguês, hoje octogenário, mas ainda um académico reconhecido, Johan Galtung, que define um pouco o que é isto da paz, e que passa grande parte do seu percurso académico a discorrer sobre este binómio. Propõe um pouco a desconstrução da paz mais além do que é a guerra. Então ele associa um conceito de paz, o que ele chama a paz negativa, à ausência da guerra. Portanto, aí seria um primeiro patamar mínimo, mas a paz, segundo ele, iria muito mais além, associando já
não só ao fim das hostilidades, ao fim da violência direta, como ele chama, uma violência mais física, mas uma paz mais ampla, que seria já o fim de modalidades mais enraizadas de violência, que o Galtung chama de violência estrutural. Ele concebe também, propõe esta diferenciação no conceito de violência, também para dizer que se há uma violência que nós conhecemos um infrator, o ator de violência, que é uma violência mais física, mais direta, mais imediata, há uma outra, que é a própria estrutura social que a gera e que se manifesta em desigualdades de poder, discriminação, em formas de repressão ou de exploração económica, etc. E então, nessa altura, o Galtung diz, se é para fazer frente a este tipo de violência estrutural enraizada, então temos que ir justamente à raiz dos problemas, resolver as causas dos conflitos e então debruçarmos mais sobre a violência estrutural. E então ele propõe este conceito um pouco diferente de paz, muito associado também ao respeito pelos direitos humanos e à proposta da Carta das Nações Unidas, como o José Eduardo estava a falar, já de um projeto de paz, não é? Portanto, um projeto que aponta para uma meta de justiça social, respeito pelos direitos humanos e tudo isso, mas que é sobretudo um processo e que em grande medida é um projeto inacabado em quase todas as nossas sociedades, mesmo com variações. E que, portanto, que propõe maneiras também muito diferentes de resolver os conflitos e de resolver a violência, já não apenas com o fim das hostilidades, mas tentar almejar esta justiça social, respeito pelos direitos humanos e muito associado também à questão da democracia. E isto é muito interessante pensar também do ponto de vista das geografias, porque lá está, a configuração da guerra mudou muito, já não tem um teatro da guerra, a tal aproximação ao teatro já não tem uma geografia tão demarcada. As guerras antigamente travavam-se entre dois estados, com exércitos próprios, marcadas num espaço delimitado por fronteiras que hoje já não representa a maior parte dos conflitos armados no mundo atual. E isso, sem que isso queira dizer, infelizmente, que vivamos num mundo menos violento ou mais pacífico. Há sim formas muito mais diversas de violência, com configurações múltiplas e que dificultam um pouco a precisão destes fenómenos, tanto no tempo como no próprio espaço. E os teatros da guerra hoje são muito diferentes. As guerras passam fronteiras, temos regiões em conflito, não é? Temos fronteiras permeáveis que vêm vagas de violência armada, vagas de populações que fogem da guerra, deslocados, refugiados, que passam de um país a outro. Ou temos fenómenos, por exemplo, como o terrorismo, que impõe regras muito diferentes e onde não há um espaço previsível. Ainda assim é uma forma de violência política, armada, mas na verdade onde tudo pode ser um teatro de guerra. Todos podemos ser atores ou partes desse tipo de guerra. Portanto, assistimos, por um lado, a uma certa afirmação da proposta de Kant da paz perpétua, com algumas geografias do norte desenvolvido, desde logo este nosso projeto europeu, onde nos incluímos, que se distanciam, que se guardam dos espaços de violência onde esta assume contornos de conflito armado. Aliás, é de Kant que se inspira depois, que gera esta ideia, a tese da paz interdemocrática, que democracias, sobretudo prósperas, evitam o conflito armado, em nome da razão, não é? A razão faz fugir do conflito armado. E digamos que as geografias das guerras, dos conflitos, se encontram à margem, nas periferias deste nosso campo da paz interdemocrática. Mas depois, na realidade, nós temos bolsas de violência, também elas disformes,
talvez mais ambíguas, digamos, pequenas guerras, não só nas nossas periferias, mas nas nossas geografias, como pode ser o caso, por exemplo, das violências em alguns subúrbios urbanos, mesmo aqui na Europa, ou se nós pensamos, por exemplo, nas favelas brasileiras, por exemplo, são situações onde não é considerado uma guerra como tal, e no entanto tem grupos armados organizados, tem um número de vítimas por ano mais elevado do que em muitos conflitos armados que consideramos como tal noutras regiões. Portanto, são algumas bolsas de violência também aqui nos nossos países, nas nossas geografias de paz, com violências que, se não assumem sempre formas de violência direta, pelo menos seguramente estrutural, ainda que algumas vezes assuma também estas formas diretas de formas muito claras, como são o racismo, a desigualdade de género, que ocupam a nossa geografia pacífica. Daí a dificuldade de analisar hoje propriamente o que é isto destas geografias da paz. Neste caso, destas estruturas, destas violências estruturais, é mais complicado de ver como as resolvemos, porque, lá está, não temos um agente concreto, um infrator, é uma violência muito mais latente, que corre o risco de, por isso, se tornar normal, naturalizada, e até, em alguns casos, aceito socialmente, faz parte deste... Portanto, o que me surgiu aqui foi, não sei se podemos falar de uma geografia da paz. Temos geografias muito diversas, com geografias da paz que se cruzam com espaços de violência e que fazem da proposta kantiana uma coisa muito mais complexa e algo impossível de ver na prática. Isto foram assim algumas ideias talvez um pouco soltas, mas foi o que me sugeriu o texto e a proposta da geografia da paz. Obrigada, muito obrigada, Madalena. E na verdade eu acho que há muitas das coisas que a Madalena disse têm espaço para criar também outras camadas. E uma das camadas que me lembrava ou que me estava a fazer ligar antes de passar ao José Manuel Castanheira, que nos falará certamente um pouco mais sobre a abordagem diretamente relacionada com o teatro e o porquê da proposta deste tema em particular. Foi uma entrevista da Ruth Gilmore que descobri ontem, que vive parte do ano também em Portugal, uma entrevista, ela fala muito sobre prisões, não é? E sobre a questão das prisões. E ao falarmos sobre esta geografia da paz, e enquanto a Madalena estava a falar, surgiu-me aqui o papel que as prisões têm, como se calhar não geografia da paz, mas uma geografia da violência, mas não deixam de estar as duas ligadas. E ela diz a certa altura na entrevista, devíamos perguntar, em vez de nos perguntarmos se alguém deve ser preso ou ficar livre, porque é que não pensamos sobre como é que repetimos estes problemas, repetindo o mesmo tipo de comportamento que nos trouxe ao problema em primeiro lugar. Ela estava a pedir que nós considerássemos, por exemplo, como sociedade, porque é que escolhemos viver num modelo de crueldade e vingança. E ela tem, entre 1982 e 2000, a Califórnia construiu 23 novas prisões. E a Ruth Gilmore descobriu que estas prisões aumentaram também a população carcerária do Estado, em 500%. Portanto, o que é que nós estamos a fazer aqui relativamente a estas geografias da paz nesta sociedade? E foi algo que me surgiu da contribuição da Madalena. Então passo agora ao José Manuel e muito grata aos nossos dois intervenientes e ao próximo pelas contribuições. Obrigada, José Manuel. Faça favor. Está com o microfone desligado, acho eu. Não estamos a ouvir. Talvez retire os fones. Experimente retirar os fones. Às vezes os fones mesmo da... Não, mas estava-me a ouvir há bocadinho. Vamos experimentar uma coisa, José Manuel. Se calhar saia feche e volte a entrar. Muito rapidamente, através do mesmo link, feche a janela. Exato. Agora. Boa. Tecnologia, está tudo bem. Olá, tudo bem, obrigado.
estava eu a dizer muito obrigado. Agradeço à Madalena e ao José terem aceitado este desafio e muito obrigado. E Patrícia, boa tarde, parabéns por esta iniciativa extraordinária que tu tens estado a organizar, enfim, e a moderar também uma parte destes debates e que me parecem extraordinariamente interessantes, à volta de uma temática de facto que é tão abrangente que diria que é quase infinita, não é? Portanto, esta coisa de refletir sobre o que é que nos motiva a propósito de paz e guerra, ou guerra e paz, enfim. Porque é que eu pensei na paz perpétua? Desde que colaboro com o Teatro Fonte Nova, que observo como estão interessados num teatro comprometido. Talvez por isso, depois de termos feito o ano passado, há 2 anos, uma obra também, creio que por mão da Patrícia, uma obra checa, Ruhr, que fala, enfim, que fala da ameaça da hegemonia da máquina sobre o homem. Senti que este extraordinário texto contemporâneo do meu querido amigo Juan Mayorga, na brilhante tradução da Luísa Monteiro, caberia aqui na perfeição. Enfim, depois foi o que seguiu, o Zé Maria e toda o grupo, a companhia achou interessante e seguiu para a produção. Portanto, depois da ameaça do mundo das máquinas, a ameaça talvez, enfim, maior, a do homem contra o próprio homem. E foi pela mão de outro grande homem do teatro, amigo brasileiro Aderbal Freire Filho, que cheguei pela primeira vez a esta tradução para português, que ele fez para o Brasil, e que me recordo dessa conversa que nos conduziu ao universo de um outro grande homem de teatro brasileiro, neste caso o Augusto Boal, que dizia: temos a obrigação de inventar outro mundo porque sabemos que o outro mundo é possível. Mas cabe-nos a nós construí-lo com as nossas mãos, entrando em cena, no palco e na vida. Atores somos todos nós. Isto é uma frase do Boal que eu acho fantástica. Bom, e portanto, quando a Patrícia me desafiou para esta conversa, incluindo inventar um título, um tema, pareceu-me interessante abordar a geografia, quer do mundo em que vivemos, quer do mundo paralelo, que é o imaginário do teatro. Lembrei-me logo na altura de 2 exposições que são recorrentes nestas minhas reflexões, 2 exposições que eu tive a oportunidade de ver no princípio, creio que no princípio dos anos 90, na realidade, uma que é composta de 2 do fantástico fotógrafo o Yves Arthur Bertrand, que fez aquele projeto da Terra vista do céu, que toda a gente conhece, não é? Daquelas fantásticas exposições e álbum de fotografias e tal. Portanto, a maravilha do planeta vista de helicóptero, vista do céu para a Terra, e que depois, mais tarde, ele acabou por transformar radicalmente num outro projeto que, salvo erro, tem um título parecido com 6 bilhões de outros, que é mais ou menos a população do planeta, onde podemos constatar quão diversa é a humanidade e quão diferentes são as opiniões que podemos encontrar nos 4 cantos do planeta sobre questões como o amor, a família, Deus, a guerra, a educação, o medo, a felicidade, o dinheiro, o perdão, etc, etc, etc. E depois coincidiu quase simultaneamente, numa outra montagem no Rio de Janeiro, vi uma exposição de Sebastião Salgado, que entretanto depois tornou famosa através das publicações, o Êxodos, uma visão fantástica do ponto de vista artístico e fotográfico, mas uma visão aterradora de um mundo em permanente estado de sítio. Assim, como cenógrafo, a minha primeira preocupação é saber ler o mundo onde prevalece sempre uma frase muito simples que eu li há muitos anos do Chekhov num livro de memórias, que diz: se queres tornar-te otimista e compreender a vida, deixa de acreditar no que te dizem ou no que escrevem. Observa primeiro por ti mesmo e reflete. Bom, assim fui observando na vida que, afinal, a paz, cujo desejo de conquista me parecia uma coisa óbvia,
Afinal, é uma coisa que não interessa a todos. E desde sempre o teatro é uma denúncia. O teatro é o lugar que nos despe e mostra o modo como usamos a vida, o modo como habitamos o mistério do espaço e do tempo. E o teatro, quando levado a sério, é infalivelmente também contrapoder. Há sempre interessados em que a paz não exista. No teatro, esse tema foi tratado por muita gente. Recordo só para ilustrar que já estava claro na Paz do Aristófanes, ou na extraordinária comédia menos conhecida do Goldoni, A Guerra, onde se anuncia uma paz divina para acabar definitivamente com as guerras na Europa, e depois é claro também, obviamente entre muitos, na Mãe Coragem do Brecht, entre muitos outros exemplos. E portanto, tal como na experiência referida há pouco do Arthur Bertrand, no teatro e na invenção do espaço cenográfico precisamos de aprender a ler o espaço do mundo com a humanidade lá dentro. E desde novo trazia comigo aquela ideia, talvez ingênua, de que no homem prevalece sempre o instinto da bondade. Talvez fruto da educação e da forma como fui evoluindo. Mas se por um lado aprendi a ter sempre uma réstia de esperança, também cresceu comigo uma certa capacidade crítica. E isso marca a forma como encara a dramaturgia do espaço, mesmo na abordagem de histórias eventualmente mais dramáticas. Agora ia pedir aí, eu tenho aqui um colaborador especial de imagens, quando eu fizer assim, por favor. A verdade é que comecei no teatro com uma cenografia que era uma metáfora do mundo que conhecia até aí, nada prometedora. O mundo aprisionado numa teia de aranha, estávamos em 1973. E para a peça Os Pequenos Burgueses de Gorky, inventei uma teia de aranha que se vai instalando sem darmos conta e onde de repente estamos todos aprisionados. Assim era o espaço cenográfico, uma gigantesca teia que envolvia atores e espectadores e que traduzi no primeiro cartaz que desenhei, que é o que está na imagem. Facto que, aliado à encenação, colocava bem clara a problemática de uma ameaça. Naquele tempo era tudo muito intuitivo, provinha de uma consciência onde começava a sentir que o teatro era um lugar privilegiado para poder pensar o mundo. E que no meu caso, esse exercício me permitia reinventar a geografia a caminho de outros mundos paralelos. Um lugar sempre em perspectiva para poder observar os homens e o espaço envolvente. Quando estou num palco vazio, a olhar para a plateia vazia, é como se estivesse na Lua a olhar para a Terra. Fico assim como uma espécie do Neil Armstrong, a olhar pela escotilha da Apollo. Mas tentando centrar-me no tema de hoje, o meu pensamento vai para a forma como evoluímos, sobretudo nesta era pós-revolução industrial. E assim vou citar 3 pequenos certos de peças onde tive a sorte de trabalhar. A primeira, Dancing on Lufthansa, traduzida para português por Danças é um Deus Pagão, do dramaturgo irlandês Brian Friel. Logo no início, a personagem Michael diz: "E ainda que eu não passasse então de uma criança de 7 anos, lembro-me de um sentimento de desconforto, a percepção de uma cada vez maior diferença entre aquilo que parecia ser e aquilo que era. A sensação de que as coisas à minha volta estavam todas a mudar muito rapidamente, transformando-se precisamente naquilo em que não se deveriam ter transformado." Na outra obra, San Juan de Maxalp, que tem como pano de fundo a Guerra Civil Espanhola e sobretudo a Segunda Guerra Mundial, situa-se num barco, e aqui peço para... ainda não. Peço desculpa. Que situa-se num barco de refugiados que nenhum país quer receber, e é uma imagem avassaladora do nosso mundo à deriva. Juan, a voz mais rebelde a bordo desse barco de refugiados, que recusa sistematicamente a passividade e está sempre pronto a enfrentar, aquela situação terrível, diz: "Se fosse só uma questão de vontade, mas o problema, o mal, é que uns querem uma coisa e outros o contrário, e no fim ganha sempre o mais forte. O mal no fim ganha sempre o mais forte.
Preferes, está-se a dirigir a uma familiar, preferes a indiferença porque é um mal menor, por conveniência, por egoísmo, por medo. A tua própria tranquilidade impede-te de ver Acho que deixa. Hã? o mundo e, estranhamente, nunca estreada em Portugal, do José Saramago, em Nomine Dei, que eu montei em Espanha. Diz o Saramago: entre o homem com a sua razão e os animais com o seu instinto, quem afinal estará mais bem dotado para o governo da vida? Não faz sentido? Se os cães tivessem inventado um Deus, brigariam por diferenças de opinião quanto ao nome a dar-lhe. Perdigueiro fosse ou lobo da Alsácia. E no caso de estarem de acordo quanto ao apelativo, andariam gerações após gerações a morder-se mutuamente por causa da forma das orelhas ou do tufado do seu canino Deus. Não é culpa minha nem do meu discreto ateísmo se em Munster, no século XVI, como em tantos outros tempos e lugares, católicos e protestantes andaram a se trucidar-se uns aos outros em nome de Deus para virem a alcançar na eternidade o mesmo paraíso. Também, numa visão polifacetada do tema que nos traz, vou mostrar agora algumas imagens de algumas peças que fiz e que me marcaram muito a propósito deste tema. A próxima imagem, por favor, Tomás. Aqui, por exemplo, um Jeep em segunda mão, do Fernando da Costa, uma magnífica obra sobre a guerra colonial, estranhamente silenciada, onde pairou a minha experiência pessoal também de ter estado em Moçambique em plena guerra colonial. Na imagem seguinte, vemos, Tomás, as troianas no Teatro Nacional, em que provoquei uma fusão do teatro de Delfos com uma qualquer guerra contemporânea. Depois, na imagem seguinte, Los Enfermos, de António Álamo, espaço onde Churchill, Stalin e Hitler se confrontam e que traduzia a ideia de um poço em espiral como se estivéssemos dentro de um olho humano. Na imagem seguinte, San Juan, peço desculpa, não é essa, não está cá, não faz mal. San Juan de Maxalbo, o cenário de um grande barco à deriva, como já referi, e aqui recordo curiosamente a polémica que se instalou dentro do seio da produção do espetáculo e da crítica sobre a cena final da tragédia. É um barco que acaba com o naufrágio e com, portanto, a morte de toda aquela comunidade de 600 e tal refugiados, onde me parecia a mim que no final deveria haver um sinal de esperança. E propus uma cena visual que misturava o som da tragédia, o som, portanto, do afundamento do navio, com a voz da fala final que diz: e como se justificará o homem perante Deus? E é curioso que a polémica se instalou sobre se deixar a obra fechada sobre si ou deixar uma réstia de esperança, e acabou por prevalecer a ideia de não deixar réstia de esperança. Na imagem seguinte, essa agora sim, que estava a tentar tomar, exatamente aqui, uma produção recente, Gostava de Estar Viva para Vê-los Sofrer, também do Max Salb, o cenário de uma casa fantasma, monólogo de uma mulher destruída pelas circunstâncias da história e cuja sobrevivência apenas se torna possível através do poder da mente. Na imagem seguinte, recuando agora uns 20 e tal, ou 30 anos, ou talvez mais, Terminal Bar de Paul Selig, no antigo Teatro da Graça, enfim, nos anos 80, ficção visionária de uma epidemia, reparem, de uma epidemia que neste caso era, por analogia, à SIDA, que transforma rapidamente o mundo numa ruína polvilhada de seres errantes e alucinados,
sendo que aqui, ironicamente, um dos seres errantes é a própria Estátua da Liberdade. Na imagem seguinte, 7, lá num quadrante completamente, La Loca Carreira del Árbitro, ou A Paixão segundo o Árbitro, uma comédia alucinante de Manuel Martínez Mediero sobre o xadrez da guerra em que se transformou o futebol. E depois também, na imagem seguinte, enfim, não vou comentar, o Rei Lear de Shakespeare, ou na imagem seguinte o próprio Ricardo II de Shakespeare, Ricardo II de Shakespeare, e na imagem seguinte o já referido In Nomine Dei. A seguir, Tomás, por favor, do José Saramago. Como já referi, gosto de definir a cenografia como a reinvenção da geografia. O palco é um espelho do mundo e essas geografias invisíveis traduzem os caminhos que a humanidade escolheu para a viagem. O que acontece cada vez que me ponho a imaginar outras possibilidades, passando assim para o outro lado do espelho. Mas essa geografia não se completa sem a visão do espectador. Cada espectador guarda para si um imaginário diferente. A imagem seguinte, por favor. Por isso o sonho e o teatro imaginário. Por isso a importância do sonho e do teatro imaginário. Desde Marlowe e de Shakespeare, nos teatros em Londres, na época, como é o caso do Globo, Teatro do Mundo, me parecem sempre muito mais adequados a este exercício que opera no cérebro humano e que, segundo Inigo Jones e John Dee, Shakespeare muito provavelmente se teria inspirado em Stonehenge, e por isso a estrutura do seu teatro convocava toda a gente para um círculo comum, atores e espectadores transformando-se num ritual. Conclusão semelhante, numa frase do contemporâneo grande encenador canadiano Robert Lepage, quando define o fenómeno teatral como um mistério, sublinhando ainda que seguramente o teatro deve ter algo a ver com os deuses. Ou então, e indo um pouco mais longe, o grande teórico e encenador russo Vassiliev, que diz: o teatro é uma parte transparente do universo, que não pertence nem ao norte, nem ao sul, nem a este, nem a oeste. Bom, mas se, Patrícia, se em Rue de Chapec, disse bem? Sim, Chapec. Propus uma cenografia ao Zé Maria, que era como uma arena de circo, para melhor mostrar os devaneios desta humanidade, um pouco na linha do Chaplin ou mesmo do Fellini. Para a versão presente da Paz Perpétua, inventámos uma grande jaula, talvez como símbolo de uma autêntica paranoia da aventura humana. E muito sobre esta questão, o homem e a jaula, que pode parecer a algumas pessoas estranho, evoco, e aqui passo à imagem seguinte, o grande poeta Alberto Pimenta, no seu breve poema em Ascensão de 10 Gostos à Boca, publicado em 1977, certamente escrito sobre a sua famosa performance no Jardim Zoológico no mesmo ano, e esse pequenino poema diz o seguinte, não sou eu a pessoa indicada para ler poemas, peço desculpa, mas enfim. De um lado da jaula, os que veem, do outro, os que são vistos, e vice-versa. Eu acho que isto podia ser uma frase na porta do Teatro Estúdio Fonte Nova nos próximos dias. E vem tudo isto, afinal, a propósito de deixar ou não os espectadores em paz. A criação cenográfica é, no início, uma organização espacial para a relação atores-espectadores. Acontece que a passividade dos espectadores foi potenciada pela estrutura dos teatros à italiana, uma implantação de raiz burguesa que separa definitivamente a cena do público, através da quarta parede, segundo a definição do Artaud, uma estrutura que coloca os espectadores na sombra, ocultando a sua respiração e quase anulando a sua interação com a cena, coisa que nem sempre foi assim na história do teatro.
Importante também seria perceber o valor da sombra na dramaturgia, sobretudo após o aparecimento da luz elétrica, fator que seria completamente diferente no tempo em que o teatro era à luz do dia. Em muitas cenografias procurei romper esta barreira porque acredito que a estrutura ideal para espelhar a sociedade de hoje não é compatível com a maioria dos teatros onde temos de trabalhar. E digo trabalhar, porque nós, os que produzimos o espetáculo, representamos apenas 50% do fenómeno. Os outros 50% são os espectadores. E é a eles que é destinado tudo o que fazemos, de igual importância, o que é muitas vezes secundarizado ou mesmo esquecido, será a tarefa do espectador. Vivemos num tempo de profunda transformação das sociedades. Primeiro falávamos numa espécie de crise, mas agora, creio, instalou-se como quase definitivo o chavão: o mundo não mais será o mesmo. Estranho é que em muito teatro que vemos ou que vamos fazendo, não se vê por ora espelhado nada sobre a crise anunciada e nada sobre o confinamento de pandemia. A maioria parece querer voltar antes a fazer o mesmo e a fingir que nada aconteceu. Por momentos parece que por ora nada mais sabemos dizer. A história diz claramente que o teatro absorve tudo e assim irá obrigatoriamente devolver-nos em fragmentos esta revolução, e que a estrutura da arquitetura dos teatros será a demonstração de organização de uma nova sociedade e por isso simplesmente dar-nos teatros profundamente diferentes, parecidos ou quase iguais, não sabemos. Por ora ainda é muito cedo para sabermos. E por fim a imagem que está aí, Tomás, eu vou já acabar, eu sei que isto... Deixei para o fim esta imagem do filme conhecidíssimo, Underground, do Costa Rica, onde alegremente, como se vê numa festa, a humanidade não olha para o que está a acontecer. Acho que vou parar por Obrigada, obrigada José Manuel. Estamos a bater as 5. Eu vou pedir uns comentários, vou passar de novo ao José Meira da Cunha para fazermos uns últimos comentários e umas últimas intervenções, para termos aqui também algum espaço e para vermos se existem comentários e perguntas de quem nos está a ver. Gostaria só de uma breve reflexão enquanto o José Manuel Castanheira falava, quando referimos geografia da paz e muitas vezes... relacionamos com os espaços físicos concretos e esquecemos que o primeiro espaço de geografia é o nosso espaço que nós habitamos aqui e é o espaço de geografia humana, e como é que essa paz ou como é que a guerra é construída dentro de cada um de nós, e especialmente quando falamos de teatro, acho que isso é bastante importante. E outra coisa que me recordou, porque não é possível falar de paz, mais uma vez, sem falarmos de guerra por vezes ou de conflito, é um livro de referência que é o Arte da Guerra, do Sun Tzu, do século IV. E é muito interessante porque acho que isto deveria ser, quando falamos de paz, acho que é um livro que se devia ter sempre um bocadinho como referência, porque é um livro de estratégia militar, etc., da relação dele numa China antiga, não é? Mas a verdade é que o livro é usado como um paradoxo, é aqui um bocadinho de estratégia para só pôr à guerra, ou seja, funciona um bocadinho como para percebermos como é que a guerra pode ser um bocadinho desconstruída também. E há aqui uma pequena citação em que ele diz: os usurpadores proclamam senhores e reis, estados governados por pretendentes e conspiradores reforçam os seus exércitos para se tornarem superpotências. Imitam-se cada vez mais nisso, e a sua descendência seguiu-lhes o exemplo. No fim enfrentaram-se e destruíram-se uns aos outros, conspirando com territórios maiores e anexando territórios menores, passando anos em operações militares e violentas, enchendo os campos com morticínio. Pais e filhos não estavam próximos uns dos outros. Irmãos não estavam seguros uns com os outros, maridos e mulheres separavam-se, ninguém podia responder pela sua vida. A virtude desapareceu. Nos anos posteriores, isto tornou-se cada vez mais extremado, com 7 grandes Estados e 5 pequenos Estados, lutando uns contra os outros pelo poder. Em geral, isso acontecia porque os Estados belicosos eram vergonhosamente gananciosos, lutando insaciavelmente para desenvolver-se. É muito engraçado porque só neste excerto, aquilo que a mim me remete é por uma ideia daquilo que se vê dos próprios valores e de uma própria ética, da qual nós também já falámos aqui nestes diálogos. E pronto, vou passar para umas contribuições finais aos 3 convidados pela ordem que nós começámos, e muito grata mais uma vez pelas vossas contribuições tão estruturadas e tão dedicadas a este tema. Obrigada.
José, não estamos a ouvir. Veja se tem microfone. Agora está, obrigada. Eu tinha-me calado. Sem microfones, aliás, a Manel gostava de pôr os tais milhares de microfones, não é? Eu agora estava desligado. E sem microfones, às vezes, ninguém nos ouve. Mas estava eu a querer dizer que enquanto esta quase hora em que estivemos juntos e ouvir-vos, juntou-se uma multidão de ideias. Eu não consigo representar uma multidão. Gostava de ser artista para poder representar o que é uma multidão de ideias. E são ideias de todo tipo, algumas dizíveis, outras indizíveis, umas subtis e, portanto, inexprimíveis, outras concretas, e o tempo passa e as ideias ficam com o tempo, mas o tempo existe. Eu acho que nós precisávamos de ser mais quânticos para sermos mais humanos. Eu penso que, não, às vezes estou comigo a pensar que os seres humanos mais antigos, no tempo em que andavam atrás das caças para comer e para se viver, se calhar até eram mais quânticos, tinham de ter uns sentidos apurados para outras coisas que nós hoje não temos e que eles tinham, nós temos para outras coisas. Os conceitos mudam. O Rovelli, por acaso, tem aqui uma nota num livro que eu citei há tempos, que é: toda a evolução da ciência indica que a melhor gramática para pensar o mundo é a da mudança, não a da permanência. Do acontecer, não a do ser, que é estranho, confesso. Mas isto, as noções, todas as noções, a começar pela de bem e de mal, pela de violência e não violência, têm mudado tanto ao longo do tempo. Aliás, eu cada vez sou mais darwinista e acho que a evolução é uma coisa que nos levará não sei onde. Qual é o caminho da evolução, a gente não sabe. Que também há contra-evolução e depois também há a biologia e a cultura aos génios para a biologia e aos memes para a cultura. Eu não sei o que é mais importante, se é o meme, se é o gênio. Eu acho que o homem na biologia precisa também de afinar muitas coisas. Por exemplo, até há bem pouco tempo achávamos que só tínhamos um sistema nervoso central. Falava com o Tomás antes de vocês chegarem. O nervoso central, afinal, nós temos um sistema nervoso entérico que é muito mais antigo, o Damasio fala-nos muito disso, que é muito mais antigo e que é, se calhar, mais necessário, mais fundamental do que o próprio sistema nervoso central, não é? Tem 600 mil milhões de neurónios parecidos com o sistema nervoso central, aquelas células que estão nos nossos intestinos e comunicam com o sistema nervoso central através do nervo. Enfim, as divagações são das coisas mais interessantes que as conversas podem ter, estas predições, estas coisas. Isto para dizer que no mito do contexto do Karl Popper, ele apresenta para explicar como as coisas mudam e como as coisas nos prendem e como as coisas nos prejudicam, sobretudo ideias feitas coisas. Ele foi ao Heródoto e conta um episódio do Dario com os gregos e com os tipos da Índia, chamados, não interessa para o caso, eu vou abreviar. Quer dizer, e os gregos tinham a tradição de cremar os seus mortos, os seus pais, os seus tios, os seus avós, e não sei o quê. E os outros não, os tais indianos, comiam-nos. E o Dario, que era o dono de um império e não de tribos, o reino sucede à tribo, e já não podemos pensar mais em ser tribalistas, quer dizer, temos de ser mesmo universalistas. Cada homem faz parte do mundo, não é? E isso é muito importante. Eu não gosto do global, da ideia do global, gosto mais da ideia do universal. Portanto, a geografia para mim tem muito a ver com isso. E então, eles chamam os gregos à corte e chamam os indianos. E os calatinos, os calatinos,
e diz, pá, vocês entendem, mas isto não pode ser, eu vou pagar-vos, eu pago-vos, para vocês deixam de cremar, de queimar os vossos pais e vocês deixam de os comer e tal. É blasfemo, não é? Nem pensar, e nenhum deles se deu, mesmo sendo ele bens para substituírem aqueles costumes. A mudança dos costumes é horrível. E nós, hoje que temos os eletrões a permitir-nos que estejamos aqui a conversar e a ver-nos em simultâneo, e, quer dizer, como dizia o Wilson, o Wilson dizia, o biólogo, dizia esta coisa fantástica, quer dizer assim, nós temos uma mentalidade medieval juntamente com tecnologias que superam a ideia que nós tínhamos do próprio divino há bem pouco tempo, não é? Quer dizer, há coisas inacreditáveis, não é? E isto para dizer que, de facto, há que fazer uma revolução e trazer para o cenário a politização daquela ideia que surge na Declaração Universal dos Direitos Humanos no seu artigo 1º, o segundo período. O primeiro período já a gente aceita bem, nascemos todos livres e iguais em direitos e dignidade, e isso já faz parte de muitas legislações e tal. Agora, no segundo período, e do ponto de vista até metafórico, é importante pensar no segundo período. O segundo período é que está a distâncias milenares de ser compreendido, apesar de sermos dotados de razão e consciência, raramente agimos uns para com os outros em espírito de fraternidade. Eu também não sei como é que se politiza este conceito. Nós fazemos isso nesse sentido. Mas eu acho que este conceito de fraternidade devia ser o diretor de programas políticos. Programas políticos têm que ter uma efetivação na polis. É isso que nós, aliás, José Manuel também está muito envolvido neste projeto. Neste ano em que se celebra as comemorações do aniversário da Carta das Nações Unidas, fizemos até uma petição à Assembleia da República que veio a ser aceite e que veio a ser, sim, aceito, e propondo que se fizesse um monumento à fraternidade universal e aos direitos humanos. E parece-me que o monumento vai ser feito. O José Manuel, aliás, bem podia falar um bocado do projeto que ele se calhar passamos agora à Madalena, não sei se quer dizer umas últimas palavras para irmos começando a fechar a conversa. Já disse. Obrigada, muito obrigada. Acho que já agora, a par da fraternidade, há aqui conceitos como solidariedade e cooperação que também são muito relevantes para porventura noutra conversa pormos em cima da mesa como porta-bandeira. Madalena, passo-lhe a palavra então. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Só umas últimas notas, um pouco a pegar em cerejas que o José Manuel Castanheira deixou na mesa para a nossa conversa. Lembrei-me de uma viagem que fiz ao Vietnã, um país claramente com questões para resolver no seu processo democrático e de respeito pelos direitos humanos, portanto com coisas de autoritária, com peso de autoridade muito forte, muito visual, até marcado nas cidades e tudo mais, muito visível, e tive a oportunidade de ir ao teatro e de ver o que é o teatro num contexto autoritário, que ainda bem, agradecendo às gerações que me antecederam, não tive que eu assistir no meu país, portanto não tive assim tantas oportunidades para ver o que é o teatro num regime autoritário, e não era nada, era uma falta de densidade, era uma coisa folclórica, propagandística, mas era um exemplo muito fácil de ver o poder imenso que pode ter o teatro, de nos convocar para este espaço de reflexão e de ação, não é? Portanto, na conversa que o José Manuel Castanheira estava a dizer, qual é a relação entre o teatro e o espectador? Pois é esse mesmo também, é convocar-nos para este espaço
de reflexão conjunta, um círculo comum que o Zé Manuel Castanheira falava, e só uma última referência que foi engraçado quando falou da exposição dos 100 mil milhões de outros do Jan Bertrand, como é? Jan Arthur Bertrand, não é? Em que o Zé achou que aquilo representava as várias maneiras, as diferenças, como a humanidade pode falar sobre o amor, e eu lembro-me de ter exatamente o contrário. Nós temos um espaço comum que nos emociona, nós emocionamos mais ou menos com as mesmas coisas. Não é assim tão diferente, nós não somos assim tão diferentes uns dos outros nesta diversidade gigantesca da humanidade. Afinal, nós emocionamos e choramos e rimos mais ou menos pelas mesmas coisas, e isso também é uma geografia comum que me lembrou esta conversa. E com isto passo. Muito obrigada, Madalena Castanheira. Pedir então que fizéssemos aqui os últimos pensamentos e contribuições para nos aproximarmos aqui para o fim. Farei rápido, porque eu acho que usurpei demasiado tempo. Madalena, obrigado, mas assim, de facto eu tive essa visão, porque se calhar sou menos otimista, mas também o que me marcou, é verdade, havia muitas coincidências, mas havia também discordâncias, e uma que me marcou muito foi, por exemplo, no que diz respeito ao perdão, não é? E todas estas coisas, estes conceitos e estas afirmações dependem muito da nossa experiência de vida, não é? E eu recordo-me de em vários sítios do planeta haverem pessoas, perdão, jamais. Eu recordo-me e nunca mais me esqueci, jamais. E claro, depois havia razões. E cada um tem sempre a sua razão. E isto vai ao eixo. Outra coisa que eu gostaria de partilhar com vocês é que, como já referi, eu tive de fazer serviço militar, muito extenso, porque naquele tempo era assim, e tal, guerra do ultramar, etc. E nunca mais me esqueci, eu tinha 20 e poucos anos, 22 anos, e a seguir ao 25 de Abril, como vocês sabem, houve a participação dos militares em ações cívicas, várias, não é? E nós, oficiais milicianos, lutávamos muito por essas coisas, e na altura havia grandes plenários em que participa, desde o general ao soldado, toda a gente participava, ou pelo menos os oficiais, recordo-me de vários, até em África e tal. E uma vez perguntei a um general, coisa que na altura era fácil de falar com o general, e porque é que estávamos todos inflamados, porque é que os militares não vão para a alfabetização, ou não vão ajudar a fazer escolas ou estradas, ou não sei o quê. E o general disse: meu caro, você está completamente equivocado. Os militares só servem para duas coisas, mais nada. Os militares servem para conquistar a paz se houver guerra e preparar a guerra se estivermos em paz. Não há espaço para mais nada. Bom, e eu devo dizer que eu nunca tinha pensado nisso, né? E fiquei toda a vida a pensar nisso. Bom, a outra coisa que à volta, fora isso, é que de facto eu acho que o teatro, aí quando estamos dentro da tipografia, como é que se chama, Patrícia? Onde vai ser o espetáculo? A gráfica. A gráfica. Quando estamos na gráfica, ou no Teatro São Luís, ou onde quer que seja, no teatro, o teatro, entramos ali para dentro, e eu acho que é um lugar de paz. O teatro é um espaço de paz. E se o ator tem uma perspectiva sobre alguns aspectos que nos vai tentar mostrar da humanidade, o espectador traz consigo uma lista infindável de coisas por perceber ou resolver. E o teatro acontece quando ator e espectador se encontram numa coisa que eu gosto de definir como o alçapão do imaginário. E aí acontece futuro. E como diz o Juan Mayorga, eu acho que é bom para acabar, pelo menos da minha parte, o Juan Mayorga diz tudo o que eu acabo de dizer de uma forma muito simples: o teatro é futuro. Obrigada aos três, e acho que é interessante também nesta ideia do teatro de futuro, de reconstruirmos significados e contextos e conceitos também, e se calhar pensarmos então
na paz de outras formas, pensarmos nestes poderes também de outras formas e nestes domínios também de outras formas. E muito grata em nome do Teatro Estúdio Fonte Nova, em meu nome também pela vossa presença e disponibilidade aqui para encerrarmos finalmente estes diálogos imediatos até à nossa estreia, tão esperançosa. Esperemos que não haja mais nenhum advento que nos venha a impossibilitar da mesma. Espero contar com a vossa presença dos que estão aqui connosco nesta conversa, mas também de quem nos está a ouvir entre 21 e 25 de Abril, no Espaço Gráfico em Setúbal, com exposição artística. Como disse no início, faremos também o lançamento livre em português A Paz Perpétua de Juan Mayorga. E, por enquanto, é só. Acompanhem-nos nas nossas redes sociais. Estamos a voltar oficialmente aos ensaios da Paz Perpétua. Temos também os nossos ensaios de O Triunfo das Porcas, a obra baseada, a partir do texto de George Orwell, do Triunfo dos Porcos, que estreamos em maio. Portanto, a agenda está agitada. E até já. Em nome do Teatro Estúdio Fonte Nova, ficamos agora com o teaser da Paz Perpétua e vemo-nos em breve.